Graças, paz, irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Que o Senhor Jesus esteja abençoando grandemente a sua vida e a sua família, para o louvor e a glória de Deus. Amém? Quero meditar com você na palavra do Senhor, num texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 23 a 35. E nos diz assim a palavra do Senhor: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta palavra, querido Deus, que ela encontre morada em nossos corações, de tal maneira, Senhor, que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos oriente, Pai, a respeito desta palavra. E que o Teu Santo Espírito, Pai, possa produzir no nosso coração convicção tal que venhamos colocar em prática. E é dessa forma que oramos, agradecidos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Compassivos ou incompassivos? Amados, a compaixão daquele senhor, daquele rei, ela contrasta com a compaixão daquele servo. Ele teve o perdão de uma quantia considerável de 10.000 talentos, mas não perdoou a dívida do seu conservo, que devia 100 denários. Não é nem preciso converter o talento e o denário no nosso real, que é a nossa unidade de valor, a nossa moeda. Mas basta sabermos que um talento só equivalia ao valor de 6.000 denários. Um talento valia 6.000 denários. E se fossem talentos de prata, porque o talento de ouro, em relação ao de prata, valia 30 vezes mais. Mas suponhamos que fossem talentos de prata. Então, aquele servo teve uma dívida de 60 milhões de denários perdoada, e não perdoou aquele que devia a ele 6.000 denários. Ele teve um perdão de 60 milhões de denários
e não perdoou uma dívida de 100 denários, perdão. Amados, a gente analisando com a nossa vida, a forma como nós praticamos o nosso senso de justiça, muitas vezes nós queremos que as pessoas nos favoreçam, mas o quanto nós estamos favorecendo as pessoas? Queremos que a misericórdia nos alcance, mas para quem nós estamos exercendo a misericórdia? Queremos que as pessoas tenham paciência conosco, perdoem as nossas dívidas, sabe? Nos dê uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas para quem é que nós estamos fazendo isso? Como que alguém que teve uma dívida de 60 milhões perdoada não perdoou uma dívida de 100? Mas como a palavra do Senhor nos diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado, havia conservos que certamente tinham visto ele ter recebido a compaixão do seu Senhor, e agora estavam vendo ele ali com a mão no pescoço daquele conservo, exigindo que ele pagasse uma dívida, sendo que aquele conservo, da mesma forma como ele se prostrou diante do seu Senhor, o reverenciou e pediu perdão, aquele conservo estava fazendo. E aí foram relatar ao seu Senhor, que o chamou imediatamente e o repreendeu, dizendo: eu te perdoei uma dívida muito maior, e por que você não perdoou? Você é um servo malvado. E aí mandou reunir toda a sua família, tudo que ele tinha, e o prendeu para que ele pagasse a dívida, para que aquele valor de 10 mil talentos fossem pagos, e provavelmente até juros aquele patrão cobrou, devido à falta de compaixão daquele servo. Essa parábola, meus irmãos, ela ilustra o questionamento que Pedro havia feito antes, no capítulo 18, verso 21, perguntando a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus responde para ele: não te digo que até 7, mas que até 70 vezes 7. Essa ilustração, essa parábola nos deixa claro que não há limite para perdão, mas que temos que ter um coração perdoador. E aí Jesus apresenta essa parábola do credor incompassivo com o reino dos céus. E aí, meus irmãos, há um contraste. Isso é um alerta para nós da natureza de Deus, a natureza do homem no aspecto do perdão. Enquanto temos um Deus maravilhoso, misericordioso, compassivo e justo, perdoando as nossas grandes dívidas que temos para com Ele, mas nós não temos esse mesmo senso de misericórdia com o nosso irmão. Nós não perdoamos, nós não agimos com essa mesma misericórdia, assim como aquele credor incompassivo agiu. Queridos, é tempo de revermos os nossos conceitos, para praticarmos o amor, o perdão, a misericórdia e a compaixão. Da mesma forma como o Senhor daquele servo, que era um Senhor compassivo e justo, mas mesmo assim castigou seu servo, assim Deus também não nos deixará impune se não agirmos dessa forma. Nosso Deus é misericordioso, nosso Deus é amor, é compaixão, mas nosso Deus também é justiça. Então seja justo, exerça a misericórdia, exerça a compaixão, a graça, a empatia nesses tempos de pandemia. Que essa lição entre em nossos corações e mude a nossa forma de enxergar o próximo. Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado por esta palavra. Que essa reflexão, Senhor, nos leve a termos compaixão do próximo, a perdoarmos
aqueles que nos devem, porque queremos o perdão. E na oração que o Senhor nos ensina, o Senhor diz: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como poderemos obter o teu perdão se não perdoamos? Pai, nos ajuda a enxergar o próximo e amá-lo como a nós mesmos, porque esta lei magna tem a mesma medida, tem a mesma estatura, o mesmo peso do amor ao Senhor nosso Deus de todo o coração, alma e entendimento. Que o Senhor continue nos abençoando e nos fortalecendo e nos despertando. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.